Já. Então, a gente morava lá em Diadema e eu trabalhava de doméstica, né? Eu e minha irmã. E ficamos lá algum tempo. Depois, meu pai ouviu falar de uma cidade chamada Imbuguaçu. Uma cidadezinha que na ocasião era bem pequena. Aí ele veio conhecer. Aí ele veio parar numa localidade chamada Cipó, né? Aí ele chegou aqui no Cipó e se apaixonou pelo Cipó. O que tinha aqui? Madeira, tinha muito mato. Muito mato. E meu pai gostava de mato. Então ele falou assim, aqui é um lugar bom de homem viver, eu vou ficar em Cipó. Aí ele arrumou trabalho aqui, cortando eucalipto, né? Aí ele começou a cortar eucalipto e foi cortando madeira e eu e a minha irmã ficamos lá trabalhando de doméstica. Ah, vocês não vieram com ele? Não viemos. Vem cá, menino. Aí eu e a Vita, vinha fim de semana. O braço da menina, pega ela. Eu e a minha irmã vinha visitar o meu pai final de semana. Aí o que a gente fazia? A gente ia pro mato com ele, onde ele cortava eucalipto, metrar a madeira com ele, ajudar ele a metrar a madeira. O que é metrar? Metrar é lenha. É lenha, né? É fazer um metro. Botar uma madeira em cima da outra até dar 1 metro. Até 1 metro, né? É. E a gente ajudava ele a trabalhar, né? Então vocês trabalhavam a semana inteira e ainda vinha visitar o pai e trabalhava mais. E ajudar ele. E a Vita, às vezes, fazia a comida, né? Aqui no Cipó tinha o quê? Muitas roças de repolho, couve. Nessa época aqui era uma região, assim, de plantação, né? Então plantava. E meu pai gostava muito de Cipó. Aí ele falou, eu vou firmar a moradia aqui. E falou pra mim assim, olha, Raimunda, só fazia 6 meses que nós estávamos em São Paulo. Ele falou, e você vai voltar lá na Bahia e vai buscar sua mãe, né? Eu falei, tá bom. Aí eu peguei um ônibus um determinado dia, eu não me lembro a data. Os ônibus eram tudo lotado? Não, era bem vazio na época. Tá. Aí eu peguei um ônibus e fui pra Bahia buscar minha mãe e minhas 2 irmãs que lá ficaram. E vó, você queria vir ou não? Queria vir. Queria, que bom. Então eu fui buscar minha mãe, né? Cheguei lá, fiquei o quê? Mais ou menos uma semana lá, peguei minha mãe, minhas 2 irmãs e viemos embora. Minha mãe veio chorando, despedindo da roça. Ela passou em frente à roça e falava até nunca mais. Nossa. E meu avô ficou chorando. Passou mal. Né? Ficou chorando. E foi muito triste, né, a despedida. Aí a gente veio. Aí meu pai veio e trouxe a gente pro Cipó. Arrumou uma casinha numa chácara, ele foi tomar conta daquela chácara, né? A chácara existe até hoje. E foi tomar conta daquela chácara. E lá ficou minha mãe, minhas 2 irmãs menores, e eu e a Vita continuamos lá em São Paulo trabalhando de doméstica, né? Aí Deus abençoou que meu pai, trabalhando muito, cortando madeira, sempre cortando madeira, conseguiu comprar essa casa. E comprou essa casa. Aí depois apareceu mais um. Meu pai aos 60 anos e minha mãe aos 41, minha mãe engravidou. E meu pai... E aí eles arrumaram mais um bebê, que é meu afilhado, que eu batizei e coloquei o nome do meu pai, José Jerônimo de Oliveira Filho, né? Que hoje é quem toma conta da minha mãe, mora com a minha mãe até hoje, que meu pai já é falecido, né? E assim a gente foi levando a vida, né? Aí eu conheci o Bernardo, que é paulista, né? Conheci o Bernardo, me casei com ele, estou casada até hoje, graças a Deus, com ele. Tive meus filhos, tive 3 filhos, né? Sou feliz aqui. Resido em Cipó até agora, né? Moro em Cipó, meus filhos, alguns moram aqui. Meu irmão mora com a minha mãe, né? Como eu já falei. Minha mãe mora no Cipó até hoje. Minhas irmãs também moram todas em Cipó, né? Que agora já é uma cidade razoavelmente grande, né, Jerônimo? Né? Na época que não era uma cidade, né? Era tudo comarca de São Paulo. São Paulo, Santa Amaro. Santa Amaro era distrito na época. Então, pra gente chegar de ônibus aqui em Cipó, nossa, parecia que era uma eternidade. Agora é 40 minutos. Mas antigamente, nossa, às vezes a gente levava 2, 3 horas para chegar aqui, estrada de terra. Quando chovia, o ônibus não chegava até aqui a vila. Era muito complicado. Agora você faz as perguntas, se você quiser. Então,
Tem alguma sugestão? Não, pergunta aí. Você quer saber como faz quando na seca, como que era, como que eles faziam pra chover? Então, na época da seca, o que vocês faziam pra tentar chamar a chuva? A gente fazia preces, chamava preces, né? A gente reunia umas pessoas lá, a vizinhança, e saía cantando hinos pra chover. A gente cantava Rezava. assim: saímos com pressa pra água levar, pra Nossa Senhora nos ajudar. Como que era mais? Eu já esqueci. Né? Aí a gente, cada uma pessoa dessa que saía Os raminhos pra fazer verdes. pressa, levava um galho verde e uma garrafa de água. Aí a gente ia jogando aguinha assim nas plantas, né? E fazia a novena de São José, né? Em março, é março, né? Aí quando chegava dia 19, que era o dia de São José, geralmente chovia. Nem sempre, né? Às vezes chegava dia 19 e dava uma chuva, que aquilo era uma felicidade. Aí no outro dia o que a gente fazia? Corria pra roça, uma enxada pra plantar. Nós trocávamos o santo. Sim, também é verdade. Pegava um santo, por exemplo, na casa da minha mãe, pegava São José na casa da minha mãe e levava pra casa de uma vizinha e lá pegava Nossa Senhora das Graças e trocava o santo trocado pra forçar eles mandar chuva. E vocês acreditavam nisso? Acreditávamos. Aí quando chovia, Nossa, e aí ia destrocar o santo, pagar Quando a promessa, fogo, certo. Soltava fogos? Sim, Quando chovia, soltava quando até chovia, fogos. Sim, soltava fogos, destrocava os santos. E aí tinha gente que no último dia da novena fazia até uma festinha, né? Porque Ali- chovia. Sim, Então era uma tinha- coisa muito valiosa, servia né? Alguma coisa assim. Olha, lá no sertão, o ouro lá, a prata, sei lá o que, é a chuva. Lá não tem outra coisa que vale mais do que a chuva. É chuva, é água. No sertão é água. Você pode chegar lá com o prêmio da Mega Sena. A pessoa prefere A a pessoa água. prefere que chova. Tem que chover. Porque sem água, nada, não vive, né? Nada. A gente via a planta nascer e a planta morrer, ela só saía. E ali mesmo ela se ajoelhava e ali mesmo ela morria. Meu Deus. Né? Era muito triste. Meu Deus. O que mais você quer saber? O que vocês acham de mais diferente da vida de antigamente pra hoje? De antigamente para hoje? Eu acho assim que a educação dos filhos com os pais, pode ser? Pode, tá ótimo. É isso A que eu queria chegar educação, mesmo. porque antigamente os filhos respeitavam verdadeiramente os pais. A palavra de um pai era uma ordem, né? Não precisava nem falar, bastava olhar. A gente já entendia. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui na sala conversando, meu pai e minha mãe estivessem conversando com uma outra pessoa adulta e eu chegasse na porta, eu não podia entrar. Eu tinha que esperar terminar a conversa. Pra entrar em casa. Pra depois entrar. Ou se ele me dissesse pra mim assim, entra, pode entrar. Aí a gente entrava. Nunca a gente atravessava assim a conversa de alguém. E se eu pedia pro meu pai assim, pai, eu posso ir na casa de Yaya? Yaya é vó na Bahia. E ele falasse assim, não. Eu não precisava perguntar assim, por quê? A resposta dele já estava dada, é não. Né? E ele sempre falava assim, para nós não ter medo de perguntar as coisas para ele. Se ele falasse assim, eu falava, pai, eu quero ir em tal lugar, posso ir? Ele falava, vai. Ele falou que podia arrepender imediatamente, mas ele não voltava atrás. Ele já falou que sim, a palavra dele tinha que ser cumprida. Né? E assim, a educação nesse ponto eu acho hoje tá muito diferente, né? Na escola, por exemplo, o professor era rei, né? A gente respeitava o professor assim, o que o professor falasse a gente acatava, né? E ele era um ídolo pra gente. O professor. O professor era um ídolo. A gente, onde via o professor, agarrava aquele professor. Era uma. Tinha muito carinho, né? A gente não tinha nem o que comer, mas a gente às vezes guardava uma banana da nossa para levar pro professor. Nossa. Uma florzinha. Nossa, o professor, assim, olha, a gente respeitava demais. Hoje eu me sinto triste por ver as crianças agredir os professores, bater, até matar. Né? E antigamente não era assim. Outra coisa, quando a gente chegava na escola, a primeira coisa que a gente fazia, cantava o hino nacional, depois cantava o hino da bandeira, né?
e era tudo enfileiradinho e entrava na escola marchando. Não pode. Era tão legal, era muito bacana. E a gente, Ela fala que não. mesmo a gente pobre, como a gente era, os pais tinham obrigação de comprar a farda da escola. A uniforme. Que é o uniforme. Lá se falava na época. Todos os alunos tinham que usar. Tinha que usar. E a gente cantava todo dia na escola o hino nacional. Era muito respeito, né? Era muito respeito. E o hino da bandeira. Ô vó, eu quero fazer uma pergunta pra senhora agora. A senhora é analfabeta, né? Por que a senhora é? A senhora não quis estudar ou a senhora não teve oportunidade? Não tive oportunidade de estudar. Mulher não estudava na época. Mulher aqui até não estudar, não. Que fosse estudar era para escrever por namorado. Mulher não estudava? Não, os homens tudo estudavam. Porque meus irmãos tudo estudou, os irmãos. Todos os irmãos homens estudou? Um quarto, né? Todos estudaram e 2 são Os professores. 2 é professor. Nossa. Um já falecido, né? Eu acho assim que nesse tempo tinha muito preconceito com a mulher, Sim, né? muito. Porque a mulher não poder estudar porque vai escrever carta pro Escrevia namorado. Uma vez nós inventamos um verso impressionante. Olha pra ela. É irmão do meu pai. Né? E ele Fala um pouco mais alto. disse que ia abrir uma escola. Uma escola, né? Aí ele fez um salãozão assim. Um salão, e cobriu tudo de palha de curi. As paredes tudo era palha de curi. Não tinha que sentar, ele fez uma cama de vara pra gente sentar. Aí eu inventei de ir pra escola, fui uns dias pra escola, mas foi por influência, né? Quer dizer, tô na escola, mas tinha, quando nós chegávamos lá, o professor estava deitado lá no quarto. Nem quando saía na sala, nem na sala ele ficava. Nossa. O professor nem sabia. Nada estava lá. Aí eu acabei não aprendendo nada. Não aprendeu nada, né? Aí meu pai falava que ia ir pra roça, em vez de ir pra roça. Na escola. Escrever pros homens. Aí quando eu saí, depois eu não direi mais. Isso não aprendi a ler, não aprendi. Então, eu também fui só um pouco, né? Mas Porque... foi falta de vontade. Se eu tivesse vontade, eu tinha aprendido. Será? Na época, então, quando meu pai deixou eu ir pra escola, eu e minha irmã mais velha ir pra escola, a turma admirou. Porque meu pai, eles consideravam meu pai um homem muito rude, muito ignorante. E falou, como que seu Zé deixou as meninas ir pra escola? E a gente foi. Só que era assim, sabe? A gente ia pra escola, plantava o feijão e ia pra escola. Quando chegasse a época de capinar ali pra limpar a roça, tinha que sair da escola. Ir pra roça de novo. Pra trabalhar, pra né? trabalhar. Era às vezes um mês na escola, um mês na roça. Era assim, era duro. Era época de colheita, tinha que sair da escola. Tanto que essa escola lá não era assim, né, nessa época, no sertão. Eu não tô falando na cidade, né? No sertão. A escola lá abria as escolas quando tinha aluno. Na época da plantação não tinha, às vezes. Aí os professores nem iam. Não, porque ia fazer o quê? Se era tudo filho de lavrador, né? E na época que eu fui na escola, a gente levava palmatória na mão. O professor passava uma lição, você não fazia ou você desobedecia, ele vinha lá, catava a tua mão aqui, ó, e Vocês choravam? Eu não levei muitos bolos, né? Mas quando doía muito a gente chorava. Agora tinha criança que levava aquelas bem nervosinhas, levava muito bolo na mão, né? E chegava em casa, que se contasse pro pai, o pai talvez ia lá e falava pro professor, pode bater mais se precisar. Nossa! Não, nenhum pai ficava bravo. E na nossa casa também tinha palmatória, viu? Tinha? Tinha, nós também apanhávamos de palmatória também. A senhora bateu muito nos seus filhos? Deu umas palmatoradas assim. A senhora se arrepende? Arrepende. A gente arrepende. Arrepende muito. Arrepende. Às vezes é por ignorância. Por ignorância mesmo. Essa mas tá perdoada. Até hoje eu não sei se ela ainda lembra. Eu mandei ela. Não fala não, pai. Tá bom, tá perdoado, tá perdoado. Não, porque eu bati tanto de Raimundo e na vida. Ai meu Deus, me perdoa. Eu mandei ela levar uma foto. Ela deu um paninho amarelo com as coisinhas pretinhas assim, bonitinhas, rapaz, xixinha costurada. Eu marquei o preço, eu digo, se ela fizer botar o preço, minha filha, você deixa, se for mais não deixa, eu não posso pagar. A menina chegou lá, ela aumentou e ela deixou. Quando ela chegou,
Eu digo, quanto é tanto? Eu digo, mas eu falei que não era. No caminho meu teria um gadinho. Fedegoso. Não, parece que cuidei na Raimunda, batia na Raimunda, a Raimunda caía, eu batia, peguei a vida, batia. Coisa, né? Ainda caía no chão e eu batia nessa menina. Criação, pra que uma coisa dessa? Ignorância, né? Ignorância. Pede perdão. Ignorância, batia. Desespero do falta do dinheiro. Hein? É, a desespero da o falta do nervoso, dinheiro. né? Podia voltar lá e falar pra mulher. É. Faz, né? Eu não falei pra vocês que não deixassem, que eu não posso pagar, minha filha. Eu não tenho dinheiro pra pagar essa pra ela. Ah, nós já deixamos. Já foi. Depois você edita essas coisas aí. Pode né? deixar, não vou mostrar não. Então, Sara, o que mais você quer saber? Pergunte já vai dar meio-dia. Não, pode agregar, se a senhora pra mim tá ótimo. Se a senhora quiser falar alguma coisa que a senhora acha importante. Deixa eu ver. O que mais quer ver? Pergunta quando ela viu a água na torneira que ela... Ah, é, isso é bom. A água. Quando a senhora chegou em São Paulo, que a senhora viu água saindo da torneira, o que você achou? Ah, eu achei a coisa mais linda do mundo. Sério? Né? Nossa, era muito bonito. Aquela água correndo, eu queria saber de onde ela vinha. Porque eu não sabia de onde ela vinha. Né? De onde que ela vinha, eu não sabia que tinha um cano, uma caixa d'água. E eu, quando eu passava na rua, que eu via água correndo no esgoto, não, na guia, sabe? Nossa, como eu me sentia incomodada, eu achava que estava jogando água Fora, nossa. E eu pensava comigo, assim, eu passava, tinha um córregozinho, eu falava, ai meu Deus, se isso aqui fosse na Bahia, As para as pessoas mulheres iam- lavarem roupa, né? Porque na Bahia tem muita água, Sara. Em alguns lugares, mas na região onde eu morava Não tinha. Não tinha. Era muito seco, muito seco. A gente tomava banho uma vez por semana, às vezes, porque ia lá no rio tomar banho, muito distante. Tomava banho. Banho frio. É, dentro do rio. Dentro do rio. E ia lavar roupa no rio com a trouxa na cabeça. Eu saía de casa, eu e todo mundo que morava nessa região, com a trouxa na cabeça 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, escuro. Aí chegava lá onde tinha um rio, a gente batia lá num comércio que nós falava à venda, tum, tum, tum na porta lá, e falava pro homem, pro dono da venda assim, levanta seu fulano, vem vender sabão pra nós. E ele levantava de madrugada, vendia o sabão pra gente. A gente levava pra comer, ficava o dia todo no rio. A gente levava farofa de feijão, ovo cozido. Porque não tinha... E não estragava ou estragava? Ah, se estragava, nós comíamos isso mesmo. Gente do céu, Era, não Sara, a vida era acredito. dura, minha filha. Aqui em São Paulo, a gente sofreu. No começo a gente sofreu muito, porque até se adaptar, né, com tudo, com as pessoas diferentes. Eu era assim, eu era muito jovem na época, um cabelo muito comprido, liso, a turma me chamava de índia, de baianinha, sabe? Se fosse agora, talvez eu achasse ruim, mas na época não ligava, pra mim, né? A turma fala que era preconceito, eu falei, se era, quem sentiu que eu imagino que eu vou, né? Nem se importava, né? A indinha, me chamavam de indinha, aquele cabelo lisão com aquela franja, parecia uma índia mesmo, né? Me chamava de baianinha, outros falavam baianinha errada, sabe? Que era tudo errado mesmo, né? Porque na época a turma achava que o jeito que a gente conversava na Bahia era errado, e não é. E vocês não viam isso como um preconceito? Não, eu pelo menos eu não achei, né? Aí eu fui aprendendo a falar a língua daqui de São Paulo, o sotaque daqui, né? Mas lá era tudo muito diferente. Às vezes uma pessoa falava uma coisa pra mim, eu não entendia o que era, né? Porque, por exemplo, eu chamava a avó, nós chamava de iaiá. Ioiô é o vô, né? Então, aqui a turma falava avó, eu achava estranho, né? Eu não sabia o que era avó. E que mais que nós falávamos lá, que era tudo, chegava que era tudo errado. Tudo era errado, velho. Né? Tirar o sarro, por exemplo, você tirar o sarro, se eu falar, você tá arreliando, você tá arreliando de mim? Você tá arreliando de mim, né? Bobo, chamava de besta. Hoje se chamar uma pessoa de besta, a pessoa vai ficar bravo, né? Mas às vezes eu tava conversando com você, eu falava assim, como você é bestinha. Mas isso aí era como dizer assim, para de ser bobinha, né? Mas foi difícil aprender aqui. Mas aprendeu, né? Aprendi, aprendi. E amo de coração São Paulo. Que São bom. Paulo me deu meus filhos, meu esposo, vocês, meu sobrinho. Eu amo São Paulo, amo a Bahia, muito. Mas amo São Paulo. Eu sempre falo, São Paulo me criou, me educou, né? E eu amo. Não gosto que falem mal de São Paulo.
Tá bom. Fim. Raimunda Angélica Feliciano. Eu tenho 64 anos. Nasci na Bahia, num local chamado Gentil. Pode. Então, e a nossa sobrevivência no Gentil era: meu pai caçava tatu, caçava veado, jacu, isabelê, plantava banana, plantava mandioca, plantava favas, né, mãe? E a nossa sobrevivência era essa. Plantava mandioca, arrancava mandioca, depois descascava, ralava para fazer farinha, para fazer beiju, não é isso? Na época que tinha gado lá nas Gerais, meu pai tirava o leite dessas vacas, que não eram nossas vacas, era do pessoal que deixava lá e autorizava ele tirar o leite. Minha mãe fazia uma manteiguinha de garrafa, às vezes fazia um pouquinho de requeijão, pendurava lá, pendurava lá acima do fogão de lenha, ficava lá aquele queijo lá, não era assim que era? E ela ia espremendo. As caças que meu pai pegava também para não estragar, ele botava pendurado nesse fumeiro, ele falava fumeiro, né? Era tipo fosse defumado, né? É o defumado de hoje, ele falava muquiá, a carne. Ficava pendurada lá, depois a gente ia comendo no decorrer do tempo. E não estragava? Não estragava. Não tinha geladeira e não estragava a comida. Não tinha geladeira, não tinha gás, não tinha luz. A nossa luz, Sara, era através de uns lampiãozinhos, chamava candinheiro. A gente botava um pouquinho de querosene, fazia um pavio de algodão, enfiava naquele candinheiro, é o que iluminava a casa. Entendi. Toda a casa era iluminada com aquilo. E era a nossa sobrevivência. Depois, lá no Gentil, ficou muito difícil as coisas. Meu pai teve que vender lá. Aquele local era a paixão do meu pai. A paixão. Mas ele teve que vender. E nós mudamos para um lugar chamado Sertão, na região de Irecê. Era na Bahia ainda? Na Bahia. Tudo isso na Bahia. Fomos lá. Aí fomos trabalhar de meieiro, que seria trabalhar para os outros, né? Em casa de família? Não. Meu pai cuidava de roça de outras pessoas. Ah, sim. Ele plantava no terreno dos outros, e na colheita, ele tirava uma porcentagem para ele e o outro era do patrão. Do terreno. E ele não tinha salário, ele só tinha... Não, meu pai não tinha salário. Ele só ganhava o que ele plantava. É o que ele plantava. E nós comia isso. Nossa. Feijão com farinha. E lá no sertão a gente não tinha mandioca. Não é isso, mãe? Não tinha mandioca. Depois as coisas no sertão ficou muito difícil. E lá nós ficamos migrando de uma cidadezinha para outra. Não tínhamos casa para morar. Já chegamos a morar em uma casa de farinha. Quem conhece sabe como que é. A casa de farinha. A minha mãe colocava as coisas em cima do forno. E foi uma pessoa amiga muito boa que cedeu essa casa de farinha para a gente morar. Então era eu, a mais velha, a Vita e a Lia. Na época não tinha... Já tinha Antônio, mas não. Não tinha Antônio ainda. Depois, lá nesse local, Sara, até hoje eu vou perguntar para minha mãe aqui agora. Aonde que nós pegava água? Que até hoje eu não sei onde que nós pegava. Ia buscar água na errada. Muito longe, Sara. Era um rio? Não sei se era nas cacimba. Umas cacimba. Era lajeiro, assim. E puxava, botava um saril, amarrava um balde naquela corda e puxava assim, ó. E também não tinha eletricidade, não tinha nada. Nossa. Puxava água. Então, nesse lugar que nós moramos, chamava Lagoa Seca, até hoje eu não sabia. Eu sei que eu bebia água lá de vez em quando, que era de vez em quando, sabe? Banho não se tomava, Sara. O banho era uma vez por semana, uma vez por mês, sabe? À noite, sabe o que fazia? Minha mãe botava uma água numa bacia, aí a gente lavava os pés. Primeiro minha mãe lavava, depois eu, depois a Todo mundo na mesma água? Na mesma água. E essa água que lavava os pés, se tivesse uma planta, ainda ia para as plantas. Ou talvez para um cachorro beber. Nossa! Era muito difícil. Depois essa situação aí ficou muito difícil, meu pai migrou para outro lugarzinho. Fomos plantar de novo de ameia, chamava plantar de ameia. Mas lá também não deu certo. Aí meu pai resolveu voltar novamente para o Mato Preto, que era a cidade, era o lugarzinho de origem onde a minha mãe nasceu, né? E nós voltamos para lá.
Aí lá meu pai comprou, ele adquiriu um pedaço de terra e fez uma roça. E lá ele plantava milho, plantava um pouco de feijão de corda, fava, feijão andu, de mandioca. Era isso, né? E aí a gente, uma vez por ano era colheita. Só uma vez? Uma vez por ano. Esse resto de ano a gente ia sobrevivendo com farinha que a gente guardava e com alguma caça que meu pai pegava. Para buscar água, a gente buscava água, dava quantos quilômetros, quantas léguas da Parnaíba no Mato Preto, mãe? É uma légua, não sei o que. Uma légua não, era mais, era bem longe. Uma distância como daqui em Parelheiros, né, Zé? Uma légua mais ou menos isso. Quantos quilômetros? 7 quilômetros. Uns 7 quilômetros. Não, 14 quilômetros, né? A gente ia buscar água no lombo de jegue. Botava os barris no jegue e ia buscar água. Com uma lata d'água na cabeça. Minha mãe às vezes trazia uma lata d'água na cabeça, eu trazia uma cabaça, para quem não... Uma lata de 20 litros. Na história deve falar de cabaça, não fala? Falo. Então, eu trazia uma cabaça cheia d'água embaixo do braço e vinha, buscava água uma vez por dia, sabe? Essa água tinha... Todo dia vocês iam? Todo dia. Ou pela manhã ou à tarde. Nossa. A gente ia buscar água, né? Era um sofrimento só. Aí chegava, descarregava os animais, né? Ainda ia pra roça. Capinar com enxada. Capinar, quebrar milho seco na época do milho seco. Quebrar mamona, sabe? Quebrar mamona é tirar os cachos, né? Lá falava quebrar mamona, colher o milho, botar nos terreiros. Depois, na época que o milho estava seco, o milho não era processado igual é agora, era batido com cambão. O que é um cambão? Cambão é duas madeiras, uma maior e uma menor, amarrada uma na outra. Como que chama aquele negócio que japonês? Tchaco, É igualzinho um taco. O tchaco. O tchaco. Na China, originalmente, o tchaco era usado para colheita também, depois que foi para a arte marcial. Ai, que Então, legal. lá na Bahia, isso é um cambão. Então, com aquele cambão, a gente batia o milho, até ele soltar todo do sabugo. O feijão também era batido com cambão. Mamona era com... Como chamava de mamona? Era arrastava. Mas ele tem nome. Eu não sei o nome, mas arrastava. Era uma madeirinha Uma madeirinha que a gente batia a mamona para soltar o caroço da mamona, o feijão. E era assim a nossa vida, muito dura. De tardinha, Sara, ali por volta de uma... Não sei se eu posso falar seu nome, depois você edita. Tá bom. Aí a gente, de tardinha, geralmente eu ia pro mato buscar lenha. Buscar lenha, lá descalça, porque eu não tinha sapato, eu não tinha chinelos, eu não tinha nada. Aí eu ia buscar a lenha e trazia a lenha que era para passar o dia seguinte, né? E todo dia de tardinha a gente ia buscar lenha. Nossa. Né? Na época da chuva, tinha uns tanques, uns barreiros que enchia de água, então era mais perto de casa. E a gente ia buscar água nesses barreiros. Olha, essas águas eram sujas. Essas águas tinham... Hoje eu sei que elas eram sujas. Tinha micróbio, tinha um monte de coisa. E vocês bebiam? Nós bebíamos. Essa água, a gente botava um paninho na boca do pote e Pra coava coar. aquela água. E bebia. E eu tô com 64 anos. E tá viva, né? Então, aí era uma vida muito difícil, muito, muito difícil. Sofremos muito, minha mãe. Até que quando chegou... Tá bom essa história? Tá ótimo. Até chegar o ano de 68. Quando chegou o ano de 68, teve uma seca terrível lá na região que nós morávamos. Sertão lá, nas Caatingas, Caatingas, né? Do sertão lá. Nós morávamos lá. Aí teve uma seca muito, muito terrível. Muito tempo sem chover. Muito, muito tempo. E toda a plantação que foi plantada, ela não passou, ali ela nasceu, ali ela ficou. Né? Ela não... Aí meu pai tomou essa decisão de vir para São Paulo. Aí ele pegou eu e a minha irmã e viemos para São Paulo. Né? E qual era a esperança de vocês e do seu pai de vir pra cá? Melhorar um pouco a vida e talvez até retornar pra lá. Vocês né? pretendiam retornar? Tá, sim, tinha essa intenção. Depois nós chegamos aqui, foi muito difícil essa decisão, foi duro, foi doída, foi muito sofrida. Aí deixamos lá a minha mãe e mais duas irmãs, né, que ficou lá. A Lia e a Antônia. A Antônia era bem pequena ainda. E a gente veio, eu, meu pai e a Vita. E o que vocês encontraram aqui? Foi o que vocês esperavam ou não? Foi assim, quando eu cheguei aqui eu tive medo de São Paulo.
né? São Paulo não é vamos dizer que não é nem um terço do que ele é hoje, e ele me assustou. Nossa. Né? Quando eu cheguei perto de São Paulo, que eu vi aquelas luzes acedas, eu achei que eu já estava chegando no céu, que era as estrelas. Mas foi mesmo. Eu achei que já era, né? Falei, pô, já estou chegando no céu, as estrelas brilhando, né? De tanta que eu nunca tinha visto uma luz elétrica. Nunca tinha visto, né? Aí chegamos aqui, fomos para casa de uma irmã que morava em uma favela em Diadema, na divisa de Diadema. Lá fomos bem acolhidos pela minha irmã, pelo meu cunhado. Ela morava em um barraco de um cômodo só. Nossa, para 5 pessoas. Sim, dormia em uma cama de casal. Ela, o marido, uma filha, meu pai, eu e minha outra irmã. Meu Deus. Nossa, aquela cama deles parece que de noite esticava. Nossa, era uma maravilha, Sara. Nossa, olha, eu devo muito isso a eles. Lá no sertão vocês dormiam em rede? Não, no sertão nós dormíamos em cama de vara. Meu pai ia pro mato, voltando, né? Depois você quiser. Meu pai ia no mato, cortava 4 forquilhas. Você não deve saber o que é, né? Não. Mas eles vão entender. Cortava 4 forquilhas, 2 travessas, aí fazia e cortava umas varas e fazia a cama. E só tinha uma esteira. Botava uma esteira e a gente dormia. Ou então botava uma esteira no chão e dormia. Nossa. Né? Era assim a nossa dormida. O fogão era de lenha, bem rústico. Às vezes a gente comia em coité de coco, cortava o coco e fazia um pratinho daquilo. Nossa. Comia naquilo, ou umas... Sem garfo, né? Com a mão. Com a mão, comia com a mão. Ou então uns pratos feitos de madeira que se chamava calombé. Aqui eu não sei, né? Calombé. É coisa de índio, com certeza, né? Nós comíamos calombé. E era assim a nossa vida. A água era no pote, num copo que um bebia, todos bebiam. Enfiava o copo dentro do pote. Não tinha muita higiene, não tinha higiene. Era uma vida muito difícil, muito difícil. E a senhora considera que a vida é mais fácil hoje ou antigamente? A vida é mais fácil hoje. É mais fácil. Hoje, a turma reclama hoje de barriga cheia. Mas hoje as coisas é bem mais fácil. Bem mais fácil, tudo é mais fácil, né? Então, aí nós chegamos aqui, nós fomos para casa dessa nossa irmã. Fomos bem recebidos. Depois meu pai arrumou um trabalho de vigilante, era vigia à noite, né? Guarda noturno chamava, né? Guarda noturno. Eu fui trabalhar de doméstica, a minha irmã também foi trabalhar de doméstica. Sofremos muito de casa em casa. As patroas maltratavam? Não, eu nunca fui maltratada. Eu nunca fui. A vida também não sei, né, mãe? Mas, né, nunca fui maltratada. Sofremos muito porque não conhecíamos as coisas daqui. Eu não sabia o que era um bodo para passar o pano no chão. Nossa. Eu não sabia o que era. E na hora de comer, eu sofria muito, porque a comida era completamente diferente. Eu não sabia o que era, né? Não, eu não sabia ligar um chuveiro, eu não sabia ligar um ferro para passar roupa, porque o nosso ferro no sertão era de brasa. Aqui já nessa época já tinha, né? Ferro elétrico. Ferro elétrico. Aí fui aprendendo aos pouquinhos. Eu amo aqui. Né? São Paulo? Eu falo assim, que a Bahia me pariu e São Paulo me criou e me educou. E foi tudo que eu sei hoje, né? Eu aprendi em São Paulo. E sou feliz em São Paulo. Ai, que bom. Muito feliz aqui em São Paulo. Tive meus filhos, tenho minha família, né? E eu sou feliz aqui. Conheci meu marido aqui em São Paulo, um super homem, amo. E é muito bom viver em São Paulo, né? Amo a Bahia também. Se eu pudesse, eu ia uma vez por ano lá. É que eu não posso, né? Mas aqui eu consegui minha casa, eu tenho casa, né? E eu acho que minha família toda aqui é feliz aqui em São Paulo. A senhora acha que eles são mais felizes aqui em São Paulo do que eles seriam na Bahia? Quem, por exemplo? A sua mãe. Ah, eu acho que sim. Eu nem sei se a minha mãe estaria viva se ela estivesse na Bahia. E a senhora, vó? Se ela gostaria de falar? A senhora foi mais feliz aqui ou na Bahia? Não, a senhora... Relaxa. O que a senhora... O que a senhora falasse? O que a senhora acha A senhora pra foi mais falar? feliz lá? Eu amo lá, que lá onde eu nasci, minha família está tudo lá, né? E nasci, queria vir para aqui. Hoje eu estou com 84 anos. Acabei de criar minha filha aqui, né? Mas a senhora acha que a vida foi melhor aqui ou lá? Aqui foi melhor. Aqui foi.
Lá, tinha vez que eu não tinha nenhum cobertor para me cobrir, nem para cobrir a filha, né? Nossa. Aqui hoje eu tenho para me cobrir, tem para cobrir quem chega em casa. Já fiquei melhor. Ai, que bom. E a senhora, quando saiu de lá, a senhora tinha esperança de encontrar o que aqui? Tinha esperança de melhorar, né? Mas E melhorou, mãe. eu melhorei um pouco, né? Infelizmente, não é como eu queria, mas Não é como a senhora queria? não. Não. A senhora esperava mais, então. Esperar mais, né? Eu tenho minha casinha própria, um barraco, né? Não, não é um barraco. Não, é uma um barraco, casa. é uma casa, vó. Uma casa, eu moro na minha casinha minha, né? Meu marido comprou um terreno, comprou essa casinha e eu fiquei aqui, sou feliz, sou feliz. Que bom. Eu moro com meu filho, eu sou muito feliz, graças a Deus. Ah, se- Muito grande, não vai falar da ceia.